Volkswagen T-Cross e Nissan Kicks, os dois são compactos e a gente vai falar um pouquinho da motorização, espaço interno e o que esses dois SUVs trazem, desconsiderando as versões. Fica ligado em mais um vídeo aqui do Autos TV. De um lado a gente tem o Nissan Kicks, que foi renovado há pouquíssimo tempo, né, no mercado, em 2021. Ele ganhou uma nova lanterna, ali na verdade novos faróis, nova grade, uma grade bem avantajada, né, aquele visual mais japonês, mais asiático. Essa versão que a gente está mostrando aqui para vocês é a Exclusive. Ela tem duas cores, né? O azul, que é a cor de lançamento, e o teto preto ali com a barra aqui na cor cinza, né? Um carro bem caprichado no visual. Essa versão aqui custa R$ 127 mil. Rodas específicas, na traseira ele ganhou uma lanterna bem bonita, né? Uma lanterna que é envolvida, uma peça única, né? Já integrada na tampa, e aí ele ganhou o teto de efeito flutuante, ficou ainda mais moderno, né? Por dentro tem algumas diferenças também. É o mesmo Nissan Kicks que a gente conhece desde 2016, é a mesma coisa, e agora ele recebe a sua primeira renovação em 5 anos de vida, né? E principalmente na frente ele mudou bastante. Do outro lado, nós temos o T-Cross, que na linha 2021, em relação ao Kicks, ele ganhou só uma multimídia nova. Essa versão é a 200 TSI, que fica abaixo da Comfortline. E aí vocês vão entender mais ou menos por que a gente está fazendo esse comparativo. O visual é o mesmo que a gente já conhece, só que aqui a gente não tem nenhuma mudança na linha 2021. O farol é halógeno, por exemplo. Aqui a gente tem rodas, que são as rodas de liga leve, né, com acabamento diamantado já dessa versão. Eu vou falar do preço, quanto que ela custa, o visual que a gente já conhece desde 2018 para 19, quando esse carro chegou. Aqui a traseira ele tem uma relação de igualdade com o Nissan Kicks, também tem lanterna em peça única, o emblema T-Cross, o emblema 200 TSI, que é o motor 1.0, e aí a gente vai começar a falar das diferenças desses dois carros. Afinal, se a gente colocar na ponta do lápis, esse T-Cross aqui, 200 TSI, com a multimídia Volksplay, com a roda que você está vendo, ele já está custando R$ 120 mil, enquanto o Nissan Kicks Exclusive custa R$ 127 mil. Mas vamos falar um pouquinho de espaço interno, de motor também. Agora, mais ou menos nessa mesma faixa de preço, os dois carros têm escolas de motor diferentes, um desempenho parecido. De um lado a gente tem aqui o T-Cross, ele é 1.0 TSI, aquele motor 3 cilindros, né? Ele tem 115, 128 cavalos, 20 kg de torque, 0 a 100 em 10,4 segundos e uma máxima de 190 por hora. Aqui a gente tem um carro assim mais comprometido com o desempenho, porque ele acelera melhor, tem mais torque e mais potência do que o concorrente. Só que é um motor turbinado e é um motor 3 cilindros. Tem muita gente que não gosta de 3 cilindros, acha que a durabilidade é mais baixa e tal. A gente vai ver o custo de manutenção daqui a pouco. Mas aqui a gente tem um motor mais moderno do que o concorrente. O concorrente usa um motor 1.6, que é o mesmo motor desde o lançamento. Esse motor aqui é 1.6, o Flex Start da Nissan, 114 cavalos, 15,5 kgfm de torque, 0 a 100 em 15 segundos, só que a velocidade máxima dele é de 175 km por hora. Quando a gente olha os dois, até assim em construção, né, fala, o Kicks não tem nem pintura aqui, ele é simples, ó, ele tem só um cheirinho de pintura aqui, ó, perto da coluna da torre do amortecedor. Ele tem as suas simplicidades, a manta tá aqui, mas o T-Cross é a mesma coisa, também é rústico, né, na construção, é bem simples, pelo menos ele tem um pouco de cor aqui, tem a manta que é parcial também, mas assim, em um caso a gente tem um motor aspirado, no outro caso a gente tem um motor turbo. O desempenho é meio equivalente, porém o T-Cross anda bem mais do que o Kicks. E quando a gente fala de tamanho entre os dois, eles são muito parecidos em algumas medidas, mas tem diferença também. O T-Cross ele mede 4,19 de comprimento, ele tem 1,56 de altura, 2,65 de entre-eixos, largura 1,75. E a gente vai falar do porta-malas daqui a pouco. Já o Nissan Kicks, ele tem 4,31 de comprimento, ele é então mais comprido do que o T-Cross, 1,56 de altura, 1,75 de largura, ele é exatamente idêntico nessas medidas aí ao seu concorrente T-Cross.
só que o entre-eixos dele é mais curto, ele tem 2,61 de entre-eixos. Vamos falar um pouquinho de porta-malas, que é muito importante, a SUV tem proposta familiar, né? E aqui no Nissan Kicks a gente tem um porta-malas interessante, são 431 litros de capacidade, é um porta-malas interessante. Vamos ver lá no T-Cross. E o porta-malas do T-Cross, quando a gente abre, a gente tem duas opções aqui, né, nesse porta-malas. Você tem tanto 373 litros, né, como padrão, ou 420 usando aquele recurso que você puxa o banco aqui, né, na parte traseira, ele tem um trilhozinho, você puxa ele um pouquinho e aumenta a capacidade do porta-malas. São parecidos, mas o Kicks é um pouquinho maior ainda do que o do T-Cross. E quando a gente fala de mecânica, né, de motorização, é importante você saber. Aqui você tem um carro com um tanque de 52 litros, é um tanque do tamanho padrão. E um ponto aí negativo em relação ao Kicks é que o tanque dele tem só 41 litros. Então, embora o Kicks seja mais econômico, né, você está vendo os números de economia, ele é um pouco mais econômico do que o T-Cross, mas a autonomia dele é muito menor do que a do concorrente. Quando a gente olha o T-Cross em termos de autonomia, ele tende a rodar muito mais sem precisar abastecer, porque os números aí de economia você está vendo, ele bebe um pouquinho mais, mas mesmo assim tem esse ponto negativo contra o Kicks. E o preço de manutenção? Qual é mais caro de manter? Quando a gente olha o plano de manutenção da Nissan, ele custa R$ 3.100, né, até os 60 mil quilômetros de revisões. E quando você olha o T-Cross, preço das manutenções R$ 2.400 nas 6 primeiras paradas, porém tem uma vantagem aqui, hein? Aqui você não vai pagar as 3 primeiras revisões, fica por conta da Volkswagen, então você vai gastar por isso menos para manter o T-Cross, ele é mais barato de manter do que o Nissan Kicks. Agora, em termos de segurança, eles são bem parecidos, tá? Os dois têm 6 airbags, tem controle de tração e estabilidade nos dois, então eles são bem equivalentes no quesito segurança. Agora, quando a gente fala de espaço interno, não necessariamente entre eixos maior é mais espaço interno. Então vamos ver aqui no Kicks como é que é. O banco está bem ajustado para mim, eu acho ele bem confortável. O teto aqui parece só um pouquinho mais baixo, mas uma coisa me chamou muita atenção. Ele tem um bom padrão de acabamento, né? Mesmo a versão de entrada, ela mantém um padrão de acabamento que é legal. Interessante a gente notar, essa é a versão topo de linha, tá? Mas ela tem alças PQP, não tem luz, né? Luz domo aqui, né? Luz da parte interna, só tem lá na frente. Mas é um carro como um todo com um acabamento muito bom. Tem umas coisas que eu não gosto muito, né? Puxadores aqui mesmo, ele é muito simples, acho que falta uma moldura, mas acho que é só. Os bancos chamam muita atenção do Kicks, são confortáveis. Essa versão tem um alto-falante aqui, ó, a linha Bose aqui atrás da cabeça do motorista. E é uma versão de 127 mil que vem bem equipada, né? Eu acho isso um ponto positivo aí a favor do Nissan. Eu fico bem confortável aqui. Só acho que para mim, eu nem sou muito alto assim, mas está um pouco próximo da cabeça. A parte traseira dele é meio que tentando ser um coupé. É um espaço bom, é um acabamento que surpreende. Só esse lado aqui da parte da cabeça é que fica de ressalva. Agora, no T-Cross, vamos lembrar que ele tem um espaço ali entre eixos maior, né? 4 centímetros a mais. Vamos ver se isso se traduz em espaço interno. Vamos entrar aqui no carro. Já deu para perceber, usando o mesmo ajuste, que esses 4 centímetros fazem a diferença. O T-Cross é bem espaçoso sim, né? Apesar aqui tem aquela questão, carros com a plataforma MQB, tem o túnel central mais elevado, mas olha a distância que fica a minha perna aqui do banco, realmente um pouquinho ali de centímetros a mais fazem a diferença. Ele tem um espaço bem bacana, uma vantagem, saída de ar-condicionado no banco traseiro. Aqui você tem 2 pontos de USB e essa versão não é a mais cara. Agora, negativamente, o que me chama a atenção é o acabamento, né? O acabamento do T-Cross é bem mais simples, assim, muito mais simples do que o do Kicks, né? Não tem muito aplique, ele é um plástico só com 2, 3 superfícies diferentes, Acho que faltam alguns detalhes. Ele só de ponto positivo tem luz de leitura, cortesia, o Kicks não tem, mas ele não tem alça PQP, ó, não tem onde segurar ali. Então é um carro que eu tenho uma sensação de amplitude maior, você viu que eles têm a mesma altura, acho que espaço para a cabeça é bem pouca coisa melhor, né? Mas eu acho que o acabamento dele
é bem simples. Agora a gente vai ver lá na frente como é que ele se sai. Versão 200 TSI, essa versão é uma das mais simples, né? Equivalente à versão PCD, não tem chave de botão, né? Então você dá a partida por aqui. Lembrando que esse carro, ele tem, ó, ele custa 120 mil, né? Vem com a multimídia, mas bancos são em tecido por 120 mil ainda, né? O painel é bem simples, bastante rústico ainda, plástico duro, né? Como a gente fala, não tem o Active Info Display, então ele não tem aquele mesmo padrão de acabamento das versões mais caras. A Comfortline já tem isso. Volante multifuncional, tem Shift Pedal, que é uma vantagem, e a multimídia é aquela VoxPlay que é bem legal, ela é fácil de navegar, tem informações do carro, que é bem interessante, e ela tem espelhamento sem fio, Apple CarPlay e Android Auto. Uma tela de 10 polegadas, né? É grande, então é uma multimídia que é realmente muito interessante e melhor do que a do Kicks. Comandos de ar-condicionado, manualzinho, né? Simples, porta-objetos que é emborrachado e o câmbio automático é de 6 marchas, a alavanca aqui ainda é manual de estacionamento. Então assim a gente resume o Volkswagen T-Cross 200 TSI. Agora aqui do lado de dentro, eu vou até ligar o carro aqui, o Kicks. Do lado de dentro a gente percebe uma coisa, o Kicks ele tem uma impressão de qualidade maior em relação ao T-Cross, né? Tudo bem, essa é a versão mais cara, mas o preço não está muito distante, né? 7 mil reais de distância daquela versão do T-Cross. Os dois têm direção elétrica, só que aqui no Nissan Kicks a gente tem um painel digital um pouquinho, né, melhor, né? A tela, pelo menos digital, é maior, com o contagiros, a outra parte é analógica. Também tem computador de bordo, mas ele tem algumas vantagens, né? Alerta de ponto cego ele tem frenagem autônoma de emergência, né? Passou um obstáculo, ele freia sozinho. Ele tem vários dispositivos novos de segurança, isso é um ponto positivo. A multimídia do Nissan Kicks teve algumas mudanças só ao longo desse tempo, né? É uma multimídia com Apple CarPlay e Android Auto, porém a conexão é feita somente com fio. Os dois têm Bluetooth, mas lá no T-Cross, sem dúvida, a solução é um pouquinho mais moderna. Tudo bem que aqui é um som Bose, né? Tem o som de encosto de cabeça, mas considerando a multimídia, o T-Cross é melhor em termos de multimídia. Mas no conjunto, o Kicks se destaca, né? Ar-condicionado digital, porta-objetos, o câmbio é o Xtronic CVT, né? Relações bem suaves, não tem Shift Pedal, console central, a alavanca de estacionamento é a manual. Então tá aí, Nissan Kicks Exclusive tem esse conteúdo. Agora, qual dos dois SUVs compactos é melhor, T-Cross ou Kicks? Eu vou pedir para você deixar a opinião aí nos comentários, se inscrever, ativar o sininho do canal. Minha conclusão é a seguinte, a gente está falando aqui de um carro de 120 mil reais, que ainda é uma versão de entrada, né? Banco em tecido, tudo bem, já tem multimídia, mas é um carro mais simples, de 120 mil reais. O lado interessante do T-Cross é a performance. O motor 1.0 TSI é legal, câmbio de 6 marchas é melhor do que um câmbio CVT, na minha opinião. Ele tem mais autonomia e o custo de manutenção é melhor. Para quem quer direção, um pouquinho mais de performance dentro de um SUV, o T-Cross vale mais a pena. Mas para quem quer um carro mais equipado, vai investir um pouquinho mais, né, de 120 para 127 mil, e vai levar um carro muito mais equipado. Motor 1.6 é econômico, espaço interno é legal, carro bem equipado, sensor de ponto cego, frenagem automática, já é um carro mais adequado para o que o mercado oferece hoje. Para ele ficar imbatível, eu só acho que a multimídia tinha que ser maior e melhor e mais conectada como a do T-Cross. Então, aqui você tem mais direção, aqui você tem uma lista melhor de equipamentos. Se você deixa a sua escolha de qual SUV é o mais legal para a sua vida e para a sua família. Eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência no Autos TV e a gente se vê em próximos vídeos. Obrigado, até mais.